traídos. É, é quase um escândalo, um pouquinho que saiu aqui. É quase um escândalo ver a desatenção com que assiste-se a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o velório, tudo causa penosa impressão. Bem poucos dos que se foram ao acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. André Luiz chega a dizer que felizes são os indigentes, porque são velados nas câmeras dos institutos médicos legais, porque o velório e o sepultamento são quase sempre mais um motivo de sofrimento para o desencarnante. O pensamento elevado e, sobretudo, a prece sincera são de inestimável valor para o equilíbrio do desencarnante. Allan Kardec afirma que o melhor presente que podemos dar a um ente querido que partiu é orarmos sinceramente em seu benefício. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a libertar-se das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. É mais ou menos o que disse do outro lado, né? A gente não pode ficar de blá, 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 tititi num velório. Estruturas psicológicas. Será de grande valor na recuperação plena do desencarnante a sua estrutura psicológica, ou seja, o controle que ele exerce sobre as suas emoções, a atitude íntima de fé e tranquilidade, o medo, a angústia, a impaciência, reduzem o padrão vibratório do desencarnante, dificultando a assistência dos espíritos bons. A educação para bem morrer pressupõe-se um exercício constante de autocontrole em reação às emoções e à maneira de ser, pensar e agir. A condição moral. Allan Kardec assevera: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge ao seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente a vidas e gozos materiais. Quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. As informações vindas do mundo maior são unânimes em afirmar que a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É apenas um suave despertar, junto à presença amorosa dos entes queridos que o precederam no além. A prática do bem e a pureza de consciência são as mais eficientes antídotos contra a perturbação que acompanha a morte e são os fatores mais decisivos na plena e tranquila recuperação do desencarnante. Então, é simples, né? E fácil. É só termos uma vida moral equilibrada que na hora da nossa passagem nós não iremos sofrer tanto assim, né? Nós vamos ter um despertar mais calmo, mais tranquilo, com mais entendimento. Atitudes perante a morte e o morto. Uso de velas. Não tem nenhum significado para o espírita, apenas dão à morte um aspecto mais lúgubre. O espírita não se prende a exterioridades. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize, abolir o uso de vela e coroas, crepes e imagens. Isso quem diz é André Luiz, né? Mas hoje em dia, quando você contrata um serviço de velório, ele já vem com tudo. Hoje já não são mais as velas, são aquelas lampadinhas, né? Que eles deixam acesas. E deixar de receber coroas é difícil, porque é um modo que a pessoa tem carinhosa de mandar nessas flores. Como espírita, a gente sabe, né, que não adianta muito, é mais certo que seja uma prece. Porém, é uma homenagem que se faz e não vai causar tanta coisa de mal para o espírito, né? Cremação de cadáveres. Emmanuel aconselha-se esperar-se 72 horas para efetuar-se a cremação, pois morrer não é libertar-se. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do transe. Foi aquilo que a gente disse, né? O corpo parou,
o coração, a mente parou. Porém, não é o fim do transe, ainda está acontecendo coisas, ele ainda está ligado ao corpo por qualquer motivo. Então, ele sentir, ele, né, não vai sentir a dor, tal, tudo, mas ver o corpo ser cremado, assim, é terrível, né? Como ver o corpo ser comido por os bichos debaixo da terra. Também não deve ser fácil. Também não deve ser fácil você estar ali e estar sentindo toda aquela terra em cima de você. Então, é complicado. Aprende o bem viver e bem saberás morrer. Isso quem disse foi Confúcio. Viver bem para morrer bem, pois o que seria pior? Ser consumido pelas chamas ou pelos vermes? Né? É para pensar. Choro na hora da morte. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou amigo, vendo isso a manifestação da sábia vontade que nos comanda o destino. As lágrimas aliviam. Entretanto, a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração. O luto, nesse instante, é muito importante. Ninguém pode, mesmo sendo espírita, mesmo acreditando em outras vidas, estar num velório de um ente querido e ficar contente e feliz com a situação. Nós não vamos conseguir. Nós vamos chorar, porque o choro é um sentimento, é algo que a gente está expressando, a nossa tristeza, o nosso desespero, né? Isso não quer dizer que nós não temos a aceitação. Nós temos a aceitação, mas nós temos a tristeza e o luto, que é o que é normal, né? O sepultamento. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência terrena, né? Aquelas pessoas que falam aquelas palavras na hora do enterro, né? É necessário ter o sepultamento com oração, é muito importante, né? Naquele momento, para fortalecer o espírito, que haja essa prece, porque ele está precisando, né? Mas não precisa ter uma afetação grande, gritaria, essas coisas todas, né? 2 de novembro, como todos sabem, 2 de novembro é o dia de finados, né? Comemoração aos mortos, concebido por um abade beneditino em Cluny, na França, há quase 2000 anos. A doutrina espírita não comporta em sua prática doutrinária a fixação de datas especiais. Para o espírita, todos os dias são dos mortos e dos vivos e devem ser bem vivenciados. Então, isso não quer dizer que a gente não vá respeitar esse dia, né? Esse dia a gente fica mais retrospectiva, fica mais, né, quietinha, e vamos sim lembrar de todas as pessoas que já desencarnaram, que nós conhecemos, e a todos elevar uma prece, né? Então, como disse aqui, para os espíritas, todos os dias são dias da gente rezar, todos os dias são dia da gente orar, vibrar e fazer bons pensamentos. Mas nesse dia a gente lembra com um pouquinho mais de peso, né? Visita ao cemitério. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, não é porque você vai no cemitério toda semana ou que você deixa de ir que você esqueceu, né? Porque, na realidade, mesmo que o espírito esteja ali ligado ao corpo, da onde você estiver, ele vai receber essa prova de carinho através das preces, porque a prece, ela quebra qualquer barreira, né? A prece vai longe. Eu estou aqui em São Paulo e estou orando para o meu neto que está lá em Portugal. A prece vai chegar até ele. Assim como chega a prece, assim como chegam os maus pensamentos e as coisas ruins, né? Ele vai pelo ar e vai embora, e chega rapidinho, né? Bem mais rápido que um avião. Porque o avião vai levar aí 12 horas para chegar até lá. E o pensamento já está lá, muito rápido, né? Tá. O intercâmbio com os espíritos é feito pelo pensamento.
e as almas dos entes amados não estão presas ao túmulo. Logo que possível, se afastam dos cemitérios, tendo a considerar que pode ser até que o espírito já tenha reencarnado. Importa transformarmos o culto da saudade em donativos a asilos, instituições, albergues. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. André Luiz. Então, é o que está falando. Às vezes faz tanto tempo que aquele espírito já desencarnou, 20, 30 anos, que ele já pode estar até reencarnado novamente, que ele já não está nem mais ali, mas que aquela prece dita vai chegar até ele, né? Porque vai embora. Ele, como eu disse, o pensamento, né? E principalmente quando são de pessoas queridas, de entes queridos, amados, a ligação é muito grande. Com um só pensamento, você atrai para perto de você, né, a pessoa. Quando a gente faz uma prece para a pessoa, você está memorizando aquela pessoa, você está ali com a pessoa. Por isso que tem pessoas que, quando fazem preces à distância, pedem uma foto, né, para melhor memorizar a pessoa, para melhor ver. E quando a gente faz essa prece para alguém que desencarnou, é mais ainda, né? É mais forte. Então, o que eles querem mesmo é amor, respeito e prece. Muitas preces. Não só para aqueles que a gente conhece, que a gente ama, mas para todos. Nesse instante, quantos espíritos estão vagando, perdidos, principalmente no momento que estamos vivendo, né? Numa Covid, que muitos estão nos hospitais, estão sem saber o que está acontecendo com eles, estão revoltados, estão chateados, desencarnaram entubados, consequentemente, sem ter consciência do que aconteceu, e quando despertam, despertam revoltados, não aceitando. Então, este momento agora é de muita prece, mas prece para todos, porque todos estão precisando. Todos. O plano espiritual sozinho está complicado. Então, eles pedem muito para que a gente tenha bons pensamentos, preces sempre, e estarmos ligados junto a eles para ajudá-los, né? Não sermos mais um problema, e sim ajudar a cada um. Essa é a lição da noite de hoje que eu tinha. Se alguém não entendeu, ficou em dúvida, quer acrescentar alguma coisa, está em aberto. Não? Foi tudo muito entendido? Eu acho mesmo que a lição por si só fala, né? E a gente tá, essas coisas que a gente abordou aqui, a gente está cansado de ver, né? Nos velórios, nos lugares. Verdade. Eu vi uma vez num livro uma citação que falava assim, que tinha um espírito que desencarnou e ele olhava para todos os amigos, para todas as pessoas que estavam ali, e não tinha uma pessoa que estava orando para ele. Estavam todos dispersos, todos, todos. E aquilo magoou ele quando ele escutou uma voz que estava orando por ele. E ele foi seguindo, seguindo, ele saiu para fora e era uma mulher que estava dentro do carro. A mulher nem conhecia ele. A mulher estacionou o carro, como era perto de um cemitério, ela elevou o pensamento dela, a prece a todos que estavam ali, e aquela prece atingiu ele e acalmou ele. Para vocês verem a força, né, que tem uma prece. Então, é muito importante, se a gente um dia estiver numa situação como essa, saber como portar-se, entender que existe a perturbação do espírito do outro lado, né? O conhecimento, o entendimento, tudo mais. Pode falar, Gleides. Pensando nisso, na lição de hoje, eu sempre penso que eu acho que tudo que a gente, acho não, certeza, tudo que a gente vive e tem é um treinamento constante, né? E eu fico pensando nesse caso da passagem que a gente faz também, que a gente vê que causam uma perturbação, causam um desconforto, a gente treinar, saber que a gente tem que fazer essa passagem e a gente viver como viver
sabendo que vai morrer, né? A gente, em vida, fazer esse treinamento, né? Pensar nas situações, né? O que vai nos levar a isso. Muitas vezes a gente é disperso mesmo, acha que não vai desencarnar, acha que não vai ter a passagem. E tem, né? E a gente vê o quanto que a gente ainda sofre nesse processo do desencarne, né? E, eu sempre fico pensando nisso, né? A gente precisa treinar, e eu penso, né? Em vida, sabendo que a gente vai desencarnar, né? A gente tem que pensar na situação do desencarne em vida, né? Para a gente trazer para a gente que um momento que nesse instante não seja tão desesperador, não seja tão perturbador para a gente, que vai ser, e com isso também a ajuda que a gente pode dar, como a última história que você contou, da oração que ele foi seguindo, né? Olha o quanto a gente deixa de treinar ou a gente é disperso naquilo que a gente está fazendo, né? Às vezes é um momento que é perturbador, que é difícil para aquele espírito, e muitas vezes a gente está ali como podendo auxiliar e muitas vezes a gente também não auxilia, né? Ao quanto eu gosto de pensar o quanto que a gente tem para treinar ainda, né? E o quanto que a gente pode se dar simplesmente com uma prece. Olha a caridade onde é que está. Então, a caridade não está só em pôr a mão no bolso. A caridade está em você passar por um mendigo, por uma pessoa, por um desespero. Quando você vê uma pessoa em desespero e você não pode fazer nada, você eleva uma prece. De algum modo, você está ajudando. Se a sua prece for sincera, né? Você passa, às vezes você não pode fazer nada. Mas uma prece, um bom pensamento, nossa, tem um efeito muito grande, muito grande. Quando eu atravesso a rua, que alguém deixa eu passar, assim, naquela gentileza que a pessoa faz, imediatamente eu já mando uma prece para aquela pessoa em agradecimento. Ela nem sabe que ela está recebendo, mas ela está recebendo. E ao contrário, é a mesma coisa. Às vezes você faz alguma coisa de errado na rua, no trânsito, aquela pessoa te emite um pensamento tão ruim, que acaba com você, e você nem sabe, né? Por um momento, por um breve momento, você pegou coisas ruins. Por quê? Porque você fez algo para alguém e alguém desejou algo de ruim para você, até sem te conhecer, né? Isso acontece. E se a gente vivesse todos os nossos dias como se fosse o último, tudo seria tão bom. A gente iria amar todo mundo, iria ficar falando para todo mundo eu te amo, eu te amo, eu te amo, sem problema nenhum, né? Mas a gente pensa que a gente vai ter mais uma chance amanhã, depois, e às vezes essa chance não acontece, porque para a gente partir para a nossa pátria espiritual, basta a gente estar aqui, né? A qualquer instante. A gente não sabe o dia da nossa partida, para quando é o nosso bilhete, que horas que vai ser o check-in, nós nunca sabemos, né? E o bilhete já está comprado quando a gente Já chegou. está emitido a partir do momento que a gente nasce. É esse treino que eu sempre penso, né? Que a gente tem que fazer esse treino constante agora, né? Sabendo que vai acontecer. E Vai acontecer. qual que é o jeito que eu dou, né? E não é nem só que se fosse uma única vez, né? Vai acontecer o meu desencarne e pronto, né? Pensando num lado egoísta, mas não. A gente tem que pensar que há o desencarne de várias pessoas que estão à nossa volta, que a gente gosta muito, que a gente não quer se separar, e o quanto que a gente treina, né? Se dedica a isso, o quanto que a gente põe à prova aquilo que a gente precisa treinar, né? Se eu fosse só egoísta, eu pensaria, é uma vez só eu vou desencarnar, mas não é esse processo, né? É o desencarne de vários que estão do nosso lado. E o quanto que a gente... durante a nossa vida, nós perdemos muitos entes queridos. Perdemos amigos, perdemos filhos, perdemos maridos, perdemos pai, mãe. São pessoas assim, muito queridas da gente. É um sofrimento, é uma dor, mas é a única certeza que nós temos. Né? Porque a certeza que a criança vai nascer, a gente não tem. Mas de que a gente vai desencarnar, nós temos.
Isso que é, É, isso que é um ponto que eu gosto de pensar é. bastante, né? Por isso é tão bom a gente se amar, é tão bom a gente gostar de todo mundo, né? Eu sei que tem pessoas na vida da gente que são mais difíceis da gente engolir, mas é que eu sempre falo, olha dessas pessoas o que eles fizeram de bom. Um dia eles fizeram alguma coisa boa para a gente. Pode ser que hoje a gente não consiga ver mais assim, mas um dia foi. Porque eu acho que inimigo, eu acho que nenhum de nós tem um inimigo que você pode falar, nossa, é meu inimigo mortal. Eu acho, eu acho que nós, espíritos que já estamos mais acostumados com isso tudo, nós não temos, acho eu. Mas tem pessoas difíceis, né? Tem pessoas que a gente tem que se relacionar e que são difíceis, pessoas que não pensam como nós, que não agem, que não têm a mesma opinião. E isso não quer dizer que elas estão erradas e que nós estamos certas. Não quer dizer isso, né? Que a gente tem que ter tolerância para com todos, porque cada um está no seu caminho, cada um está no seu aprendizado. Eu aprendo de um jeito, o Gleidson de outro, a Giovana de outro, a Stephanie de outro, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu porquê. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Para que a gente caminhe sozinho, para que a gente resolva nossos problemas sozinho. Ele nos dá a base, que é amar a Ele e ao próximo, como a nós mesmos. Simples, fácil, direto e reto, porém difícil, né? Mas é assim que tem que ser. É tudo muito simples, nós é que complicamos. Se a gente não complicasse tanto, as coisas estariam bem. Se você olhar aquela pessoa que é difícil para você com outros olhos, olhando só as coisas boas que ela faz, você começa a ver aquela pessoa diferente. É a história, não sei se vocês escutaram falar, bem rapidinho para contar. A história de uma moça na Índia que odiava, ela não se dava com a sogra de jeito nenhum, ela odiava. E ela foi lá num macumbeiro e falou para ele assim: eu quero que você me dê um remédio para mim matar ela. Mas eu não quero que ninguém descubra. Aí ele falou assim: então você vai fazer assim, todos os dias de tarde, você vai na casa dela e vai tomar chá com ela. E você põe 3 gotinhas no chá dela, sem que ela veja. E vocês vão conversando, você vai se fingir de amiga dela. E ela fez isso por muito tempo. Quando fazia um mês que ela estava fazendo com isso, ela não queria mais que a sogra morresse, porque ela aprendeu a gostar da sogra. Aí ela correu lá no macumbeiro e falou: meu Deus, você tem algum antídoto que eu dei para que ela não morra? Ele falou: não, não se preocupa. O que eu pus era uma gotinha de água com açúcar. Muito bom. Muito bom, entendeu? Então, o que aconteceu? Ela aprendeu a conhecer a sogra, ela começou a olhar a sogra com outros olhos, ela foi fingindo que gostava e acabou gostando. Deu uma chance para ela, né? Eu gosto muito dessa história, muito assim. Porque às vezes a gente tem birra, tem bronca das pessoas, não se sabe nem por quê. Você bate o olho na pessoa, a pessoa então você fala assim: ai, credo, não fui com a cara dela. Que é isso? Você nem conversou. E vice-versa também acontece, né? Você gosta tanto, depois você quebra a cara. É verdade. É verdade. A convivência é essa, né? Bom, quem é que vai fazer a prece hoje de encerramento? Quem tá com o cobertorzinho mais grosso? Ixi, eu acho que é onde está fazendo mais frio. Que calor, nossa! Nossa! Não sei, parece que eu estava escutando falar, a Giovana falar que ela mora em Marcilac, é verdade? Não, Parelheiros, se eu morasse em Marcilac, misericórdia! Se Marcilac é muito frio. Marcilac é depois de Parelheiros? É depois, né? Eu não conheço, eu só escuto falar. É bem dentro da mata mesmo. Diz que é muito frio, lá né? Deve ter um frio de bater o queixo. Isso aqui está frio, misericórdia. Diz que essa madrugada deu 2 graus lá. Nossa. 2 graus, eu morro. Eu morro. Nossa, então aqui deve ter dado uns 5. Pode ser isso. É bem longe. Você mora perto da sua mãe? Ah, que bom. É isso aí. Tá bom, então. Eu faço, sem problema. Sou mais pecadora mesmo.
Oh, meu Deus. Tenho mais dívidas, preciso rezar mais. Então, nós vamos agradecendo pela noite bondosa, caridosa, que esses espíritos pacienciosos estiveram junto conosco, nos orientando, e vamos pedindo a Ele que durante essa semana que vamos estar longe, Ele possa estar ao nosso lado, reavivendo essas lições, todas as lições que já tivemos, colocando em nossas mentes, em nossos corações, o amor puro, o amor verdadeiro, o amor universal, a paz, que o nosso coração seja tão humilde como é o coração de Jesus, que possamos nos espelhar nos atos dele, em tudo que ele fez e colocarmos em prática, devagar, mas sempre. Pedimos nesse instante pela paz do nosso lar, pela saúde do nosso lar e dos nossos entes queridos, aonde quer que eles estejam nesse instante. Por toda essa pandemia que está acontecendo, que a luz divina, nesse instante, esteja em todos os hospitais, abençoando, protegendo, dando uma noite de sono, de descanso para todos os doentes, seja de Covid, seja de qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade. Que os familiares das pessoas que estão internadas estejam assim confortados, com aceitação, que o plano espiritual possa estar agindo tranquilamente aqui entre nós para nos ajudar, que a vacina venha para todos, que todos nós possamos estar dentro da proteção, na saúde, na violência que se encontra aí fora, em todos os momentos da nossa vida. Que essas bênçãos se estendam por toda a semana e que os nossos pensamentos e os nossos atos sejam tão bons que sejamos todos nós merecedores dessa proteção. Que assim seja, graças a Deus. Até quarta, meus amores. Até quarta. Bem, Obrigada. Beijo no coraçãozinho de cada um. Fiquem com Deus, sem perturbação, hein? vamos tentar. Os irmãos aí não briguem, hein? Tem briga de irmão, de Giovana e Gleison. A gente está longe, é só final de semana que a gente briga. Mas dá para brigar por celular. Dá? Dá, né? Por mensagem. É, por mensagem. É difícil a gente brigar, acho que não me lembro. Não briga, né? Em quantos irmãos vocês são? Em 3. Eu sou a do 3. meio. Ah, você é sanduíche, Aí- coitada. Aí eu cuidei desse careca quando eu era menor, do Gleidson, e tinha o mais velho. Só que o mais velho não cuidava de nós dois, não. A gente tinha que se virar. Aí eu cuidava desse pequenininho aí. Era meu É igual xodózinho. minha filha. A minha filha Márcia também ficava assim, coitada de sanduíche, no meio dos 2 moleques. É. Aí ele Você me é o chama de recheio do Aninha. sanduíche. Chama de O Aninha? Gleidson me chama... Aí ele falava, Aninha, me pega minha mamadeira, Aninha. Ah, que bonitinho. bonitinho. Sim. Ai, o Gleicinho, queria ver. Mini Gleidson. Giovana, qualquer hora você põe no grupo, tá? Fotografia dele pequenininho para nós dar risada. Por favor. Põe, Giovana, põe. Eu vou pôr. Tá bom, Deve ser um mais beijo para cada um. Não bonito do vejo que a hora agora, né? que essa pandemia passa para a gente se reunir, todo mundo ficar junto para dar risada e conversar e brincar. Comer Comer coxinha, tomar Coca-Cola. Ai, já pensou todo mundo em Boituva? Olha, o churrasco em Boituva, que delícia. Ai, que delícia. Nossa, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Amém. Todo mundo com as suas famílias, fazendo uma festona, né? Tá certo. Beijo no coração de todo mundo, tá? Tchau, crianças. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, boa noite, beijo a todos.